Jesus, em uma noite tão especial como essa, em que nós celebramos a ceia do Senhor, nós nos lembramos da obra dele realizada na cruz do Calvário, onde mais do que morrer e nos dá a vida eterna, ele nos deu uma nova identidade. E é disso que eu quero falar essa noite. A identidade da nova aliança. Essa aliança feita no sangue do Cordeiro, no sangue de Cristo Jesus. Muitas vezes nós vivemos as nossas vidas, trabalhamos, temos decisões a tomar e estamos confusos, não sabemos o que fazer. E quando nós entendemos quem nós somos, muitas vezes essas decisões, elas ficam mais fáceis. Porque nós agimos de acordo com aquilo que nós somos. Por isso que eu gosto muito da carta de Paulo aos Efésios. Quero já convidar você a abrir lá em Efésios, capítulo 2. Eu vou ler do 1 ao 10. Mas eu gosto muito de Efésios porque Paulo foi muito didático em Efésios. Do capítulo 1 ao 3, ele fala a respeito de quem nós somos em Cristo Jesus. Então ele dá toda uma base teórica a respeito da nossa identidade. Começa falando da adoção no capítulo 1, da eleição. Daí no capítulo 2, ele fala da consequência dessas bases, desses privilégios que nós temos na salvação e compara a identidade da nova aliança com a identidade do mundo. E aí lá no capítulo 4 ele diz: vivam de acordo com a vocação que vocês receberam, 4 versículo 1. Ou seja, Cristo Jesus mudou a minha e a sua história, por isso nós vivemos de acordo com essa nova identidade. Eu gosto muito de uma ilustração que eu ouvi há um tempo atrás, se eu não me engano foi até o pastor Ari que usou, eu vou roubar dele essa ilustração, não é? Mas que havia ali um escorpião que iria atravessar um lago e pede ajuda a um sapo. Ele pede ajuda a um sapo, o sapo fala assim: não vou te atravessar, porque você vai me aferroar, você vai me picar. O escorpião falou assim: eu prometo que eu não vou. O sapo ajudou, atravessou, chegou do outro lado, o escorpião deu veneno no sapo. E o sapo: por quê? Ele falou assim: é a minha natureza. Essa é a minha natureza. Nós agimos de acordo com a nossa natureza, de acordo com a nossa identidade. Mas quando Cristo Jesus ele entra em uma vida, ele entra em uma história, ele não muda apenas o destino, ele muda a natureza, ele muda a identidade. E essa construção de uma nova identidade, ela é semelhante a um escultor que começa a trabalhar em uma obra. Ele pega ali a pedra bruta de uma velha vida, de uma velha identidade, Deus ali como escultor, e ele começa a moldar essa nova identidade que nós temos em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1, na versão que eu tenho em minhas mãos, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco
em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, aos quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então nós somos feito criação. Aqui a ideia é que nós somos uma obra-prima, uma obra de arte de Deus. E Paulo, ele começa falando no início desse texto quem nós éramos sem Cristo. Ele fala da identidade que deixamos para trás, mas que muitas vezes ela retorna. Até a volta de Cristo Jesus, a nossa natureza ainda é pecaminosa. Então Cristo vem trabalhando. Eu creio que cada um de nós devíamos caminhar aí no mundo com uma placa escrito em reforma, desculpe o transtorno. Porque nós estamos em construção. Deus vem trabalhando dia a dia, mas quando Cristo Jesus entra em uma vida, há mudanças que são radicais, porque Jesus entrou, ele traz uma nova identidade. Então, se antes a minha identidade era semelhante à do escorpião, que faz mal, hoje a minha identidade é semelhante à de Cristo. E essa identidade que eu vou recebendo, que eu vou me acostumando. Mas Paulo, de uma forma muito didática, ele compara quem eu era sem Cristo e quem eu sou em Cristo. Sem Cristo, primeiro, no versículo 1, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Sem Cristo eu não tenho opção. A minha vida é uma vida de pecado. A minha vida é uma vida que vai contra a vontade de Deus. Semelhante a um morto que não tem opção, ele simplesmente está morto, ele não levanta a hora que ele quer. O pecador, ele não tem opção, ele peca. Ele vai numa direção que é contrária à vontade e à obra de Deus. Mas não só, olha o versículo 2. Nos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Não só estávamos mortos, como além disso nós estamos cegos pelo príncipe do poder do ar. E aqui Paulo usa essa imagem para se referir diretamente a Satanás e a hostes espirituais que dominam o nosso mundo, o nosso século. Então, eu não preciso de ajuda para pecar, porque essa é a minha natureza. Um escorpião não precisa ser ensinado a picar. É a natureza dele. Eu não preciso ser ensinado a pecar. É a minha natureza. Quem tem filho, acho que vê isso de uma forma muito clara. Você passa 20 anos ensinando a criança a falar por favor. Ela não fala por favor. Aí passa um funkeiro na rua falando palavrão, ela repete. A culpa não é do pai. É que você olha para a criança e fala assim, é pecadorzinha. É pecadorzinha desde bem pequenininha. É bonitinha, mas é um pecadorzinho bonitinho. É a natureza dele que já está ali e que continua em cada um de nós. Mas além dessa natureza, ainda eu tenho Satanás, eu tenho hostes espirituais da maldade que me tentam, que me cegam. O homem sem Deus, o homem sem a obra de Cristo Jesus, ele não tem outra alternativa a não ser caminhar nessa direção. E ele divide o domínio do pecado em 3 planos: pessoal, racial e sobrenatural. O primeiro, eu estava morto, sem a ajuda de Deus eu peco. Racial, a minha natureza como ser humano caminha para o pecado. E sobrenatural, o diabo e o sistema do mundo me direcionam ao pecado. E aí no versículo 3 ele conclui dizendo o seguinte: anteriormente todos nós
também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor. É a lembrança de que nós somos pecadores e por isso dignos da ira de Deus. Se Deus condenasse a todo mundo, Ele não seria injusto. Ele seria justo, porque eu pequei contra um Deus santo. Seja por minha natureza, seja por influência do meio ou influência demoníaca, seja por minhas ações, eu mereço a ira de Deus. Não existe nada em mim que pudesse agradar ao Senhor. Essa é a minha identidade. E eu agia conforme a minha identidade. Essa é a obra, essa é a matéria-prima que Deus pega para esculpir. É como um escultor pegando uma pedra bruta. Ela não tem beleza alguma. Antes dele começar a trabalhar na pedra, ela não tem nada a oferecer. Assim éramos nós, antes da graça de Cristo Jesus. Deus não precisa de mim. O fato dele ter me alcançado um dia revela a sua graça, revela o seu amor, revela a sua misericórdia, porque eu e você temos o potencial do pior dos homens, do pior dos assassinos, do pior dos invejosos, do pior dos mentirosos, do pior dos corruptos, porque nós somos pecadores. E um homem sem Deus, ele vive semelhante a um zumbi. O zumbi, você pegar em qualquer filme aí de zumbi, o que ele faz? Ele vai atrás do que ele quer. É instinto. Ele quer carne, ele vai atrás de comer carne. E ele vai só nessa direção. Ele age de acordo com seus instintos, com a sua natureza. Ele parece que está vivo, mas está morto. Assim é o homem sem Deus. Mas aí entra a pessoa bendita de Cristo Jesus. E faz toda a diferença. E é por isso que estamos celebrando aqui hoje. Não porque estávamos mortos, mas porque em Cristo Jesus fomos ressuscitados. E aqui olha o versículo, dos versículos 4 ao 6. Diz assim: Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada por bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A primeira parte da identidade da nova aliança feita em Cristo Jesus é a seguinte: nós não vivemos mais sobre o domínio satânico. Se antes nós estávamos cegos pelo príncipe do poder do ar, agora nós enxergamos. Aquilo que antes era liberdade, agora nós entendemos que é prisão. O pecado antes era liberdade. Eu sou livre para fazer algo que é pecado. E agora eu entendo que, na verdade, o pecado é aquilo que me aprisiona. Se antes poder olhar sites adultos que eu não devo era liberdade, agora eu vejo que é a minha prisão, porque eu sou viciado naquilo.
Se antes eu poder me embebedar, antes isso era liberdade, agora eu entendo sem essa venda que isso é aquilo que me prende. Se antes mentir de qualquer jeito era expressão de liberdade, agora eu percebo que a mentira é aquilo que me prende. Mas sem a interferência de Cristo Jesus, eu não percebo isso. Eu continuo preso, achando que eu sou livre. Eu vivo como um zumbi, achando que eu tenho vida de verdade. Porque é Cristo Jesus, é a obra de Cristo que tira a venda, é a obra de Cristo que levanta um morto em pecado, em transgressão, é a obra de Cristo que põe de lado a minha antiga identidade e me dá uma nova identidade em Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou das trevas para uma vida em Cristo, nas regiões celestes, eternamente. E aqui é semelhante ao escultor. Quando Jesus entra em uma vida, é o escultor pegando a pedra bruta e dá aquela primeira marretada, vem, cai tudo para que é canto, suja a mesa, ele racha aquela pedra no meio. E aí ele pega um pedaço, que ainda parece o quê? Parece nada. É aquela pedra feia na metade. Mas ele já está vendo ali a obra pronta. E aí ele começa a esculpir detalhe. Ele começa a trabalhar naquela pedra bruta que ninguém queria dar nada. É essa obra que Cristo começa a moldar uma nova identidade. Por isso eu não ajo diferente do mundo. Eu não me preservo quanto à minha sexualidade antes do casamento. Eu não deixo de me embebedar. Eu não paro de mentir porque eu tenho que fazer, porque agora eu vou para a igreja. Não, eu deixo essas coisas porque isso não faz parte mais da minha nova identidade. A mudança ela começa por dentro. Fora é consequência, porque eu entendo que a obra que Cristo Jesus fez por mim é muito maior do que qualquer igreja, é muito maior do que qualquer líder, é muito maior do que qualquer outra coisa. É uma identidade nova, é uma natureza nova, é uma mudança completa de prioridades, de pensamentos, de coração. Agora eu sigo essa identidade de alguém salvo, que não está mais com os olhos cobertos pelo príncipe do poder do ar. Alguém que não está mais morto nas transgressões e pecados, mas alguém, como diz o versículo 6. Olha aqui, versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Eu tenho eternidade, eu tenho uma vida com Cristo. Eu não poderia me levantar sozinho. Cristo Jesus é aquele que me levanta, é aquele que me ressuscita, é aquele que me dá vida. Não uma vida como a de um zumbi, mas uma vida eterna, uma vida abundante, uma vida que vale a pena ser vivida. Em Cristo tenho a liberdade de não fazer o que todo mundo faz. Muitas vezes a gente acha que liberdade é eu fazer aquilo que eu quiser. Não. Um escravo, ele não era escravo porque ele não podia fazer o que ele queria. Muitas das coisas que ele desejava fazer, ele até fazia enquanto escravo. Mas o que fazia com que ele fosse escravo era ter que fazer o que ele não queria. Era ser obrigado a trabalhar, sem receber nada. E isso fazia dele escravo. E essa é uma realidade. Eu não sou escravo quando eu deixo de fazer algo. Eu sou escravo quando eu vivo de uma forma que eu não deveria e que eu não tenho opção. E o homem sem Deus, ele peca sem opção. Por isso, ele é escravo. E o homem com Deus, ele é livre. Porque agora, ele não está mais debaixo
dessa escravidão, desse domínio do pecado. E ele pode exercer a sua liberdade no trabalho, ele pode exercer a sua liberdade em casa, ele pode exercer a sua liberdade aonde ele quiser, porque ele não está debaixo do poder e do domínio do pecado. A vida verdadeira vem com Cristo. Antes disso, essa vida não existe. Ele me deu sem merecer, e isso é graça, é um presente imerecido. Deus usou de graça e misericórdia conosco. Misericórdia é eu não receber aquilo que eu mereço. Graça é eu receber aquilo que eu não mereço. Semelhante a uma mãe, né, com um filho. O filho aprontou como qualquer filho, né? E aí ele merece o quê? Apanhar. Se fosse no meu tempo de criança era apanhar. Hoje em dia eu já não sei mais, a coisa mudou um pouco. Mas se era eu criança, a cinta já ia ser forte. E aí a mãe olha e fala assim, vou ter misericórdia dele, eu não vou bater, eu não vou punir aquilo que ele merece. Agora, se ela falar assim, olha, ele aprontou e eu vou dar um presente para ele. Isso é graça. Em Cristo Jesus, ele manifestou a sua graça e a sua misericórdia. Ele não nos deu a punição que nós merecíamos e ainda nos deu um presente que nós não merecíamos, que é a vida eterna em Cristo Jesus, é o Espírito Santo Consolador, é vida abundante o tempo todo. Essa é a nossa nova identidade. Essa identidade ela vem como? Versículo 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Se você ainda não tem essa identidade em Cristo Jesus, o meio de consegui-la é a fé nele. É a fé em Cristo Jesus, é o único meio de assumirmos essa nova identidade e termos todas essas consequências maravilhosas e esses privilégios que temos em Cristo Jesus. Essa é a ferramenta que o escultor usa, é a fé. Não a fé simplesmente por fé, mas a fé na pessoa bendita de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Assim como o escultor, ele precisa das ferramentas certas para fazer essa obra maravilhosa. Deus, em Cristo Jesus, usa a fé em Cristo, para salvar, para resgatar, para transformar, para dar essa nova identidade. E essa nova identidade, ela tem um resultado, ela tem uma consequência que está no versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nós somos obra-prima de Deus, feitas em Cristo Jesus. Eu não sou mais igual a todo mundo. Eu realizo boas obras? Sem dúvida, Deus deu dons, Deus deu talentos, Deus deu uma paixão. Vamos fazer, Deus preparou essas obras antes para que nós as realizássemos. Eu tenho uma vida diferente, não porque eu preciso, não porque eu sou obrigado, mas porque a minha identidade ela foi transformada. A minha pessoa, a minha natureza, agora o Espírito de Deus habita em mim. E o resultado disso é uma vida diferente do mundo. Quando eu falo com os meus amigos do trabalho, é diferente. A forma como eu me visto é diferente. A forma como eu ajo é diferente. A forma como eu lido com o meu chefe é diferente. Porque quando Cristo entra em uma vida, Ele entra em uma história, Ele muda essa história completamente. Ele muda totalmente.
E Deus preparou obras, Deus preparou ministérios para que eu e você praticássemos. Antes, Ele já preparou antes de nós realizarmos, talvez antes de nós recebermos a Cristo, antes de nós nascermos, Ele já tinha um plano bem estruturado. E esse plano para ser executado, ele depende da nova identidade, esse ministério, essa realização, essa obra que Deus pode estar colocando hoje no seu coração. Ele já tinha preparado antes. Ele sabia que ele ia pegar essa pedra bruta, que ele ia começar a moldar, que ele ia fazer a sua obra-prima. E que Ele ia usar, ali aonde você trabalha, ali aonde você estuda. Por isso, meus irmãos, eu quero incentivar cada um de nós a olharmos a nossa vida e a nossa história como o nosso ministério. Porque Deus te deu uma nova identidade para ser diferente. Então a gente tem que parar de escrever no Facebook, eu não gosto da segunda-feira. Não, eu amo a segunda-feira. Eu, pessoalmente, porque é minha folga, né? Eu gosto da segunda-feira. Mas mesmo que tiver que trabalhar na segunda-feira, né, eu amo a terça-feira também. Né? Eu amo, por quê? Porque o meu trabalho é ali que Deus vai me usar. É um ministério que Deus preparou para mim. Ele preparou aquele lugar antes. Ele preparou aquele chefe antes. E quando eu encaro isso como um ministério, de repente aquele chefe chato que eu estou orando para Deus abrir um buraco, ele cair ou sofrer um acidente indo para o trabalho, de repente eu olho e falo assim, esse meu chefe precisa de Cristo Jesus. E eu vou ser ferramenta de Deus na vida dele. Esse meu amigo de trabalho que é xarope, que eu não aguento, ele precisa de Deus. Em casa, com os meus pais, com meus filhos, com minha esposa, com meu marido, eu vou ser ferramenta de Deus ali, porque Deus me colocou naquela família. Talvez você pense, mas eu devia ter nascido na outra família, né? Na família de fulano, eu acho que eu sou adotado, que eu sou muito diferente de todo mundo da minha família. Não, Deus te colocou ali e é para fazer a diferença. Ele te fez nova criatura. 2 Coríntios vai dizer que nós somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso passa pela identidade. Isso passa pela salvação e é graça de Deus. Se Deus colocou um ministério, se Deus te colocou em um ambiente, é porque Ele quer te usar lá. Ele te salvou, Ele te resgatou, Ele te deu uma nova identidade em Cristo Jesus. E é para você fazer a diferença. Você está na faculdade, é para fazer a diferença. Mesmo que parece que não dá, né? Eu lembro que estava fazendo umas matérias na USP, trabalhando aqui, eu saí até pelo fundo da USP, para não chegar aqui cheirando maconha. Né? Daí o pastor ia me ver e falou, você fumou no caminho, não é possível. Né? Porque na entrada lá, todo mundo fumando. Se eu passasse ali, né, eu ia ser um fumante passivo. Aí eu ia pelo fundo, subia na biblioteca, saía escondido. Mas ali é lugar de se fazer a diferença. Aonde Deus te colocou. Porque você é para ser sal, é para ser luz. Ele não te deu uma nova identidade por qualquer razão. Antes, talvez você era escorpião, né, que aferroava, que picava, que machucava. Agora você não é mais escorpião. Você é alguém que exala a graça e a bondade de Cristo Jesus e que vai fazer a diferença aonde Deus te colocar, porque você é novo em Cristo Jesus, você tem essa nova identidade em Cristo Jesus. Em Cristo eu sou feito obra-prima de Deus para fazer a obra dele, não a minha, não a sua, mas a obra dele.
E eu quero encerrar com uma história que eu achei muito bacana, que fala a respeito disso. Que havia uma galeria em Paris. Há uma galeria em Paris que tem uma estátua notável. O escultor, como em geral, todos os artistas famosos, era muito pobre, viveu e trabalhou num sótão. Ao terminar a estátua, olhou-a cheio de orgulho e afeição. Quantas noites perdidas, quanto sacrifício, quanta paciência representava aquela estátua. Bastante cansado, deitou-se e naquela noite caiu sobre Paris uma geada fortíssima. O escultor, acordando no seu quarto frio e desconfortável, lembrou-se da estátua tão recentemente terminada e teve receio de que a geada viesse a estragar o trabalho que com tanto esmero fizera. Correndo os olhos pelo quarto, nada havia com que pudesse proteger sua tão sonhada estátua. Sem hesitar um momento sequer, levantou-se, tirando a roupa da cama com que se cobria, agasalhou ao máximo a bela escultura. Pela manhã, o escultor foi encontrado morto, mas a sua estátua ainda hoje existe. Morreu para perpetuar a obra de suas mãos. Irmãos, somos obras das mãos de um grande artista. E ele, semelhante a este escultor, morreu para nos dar a vida eterna. Há, porém, uma diferença. O escultor que morreu preservou apenas a estátua do mau tempo daquela noite. O divino escultor, porém, ressuscitou e vive para todos sempre, podendo proteger-nos e guiar-nos em todos os momentos, dos mais felizes aos mais tenebrosos. Esse escultor, ele olhou para uma matéria-prima cheia de pecado e fez uma nova identidade semelhante a Cristo Jesus, para irmos por esse mundo e fazermos a diferença, boas obras que Ele já preparou para que cada um de nós realizássemos. Convidar todos a abaixar a cabeça, vamos encerrar com uma oração. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Não há outro tema que tenhamos nessa noite em que celebraremos a ceia do Senhor, a Deus. Lembrar-nos de quem o Senhor nos fez em Cristo Jesus. Deus, nós não tínhamos nada para oferecer, nada para o Senhor olhar para nós, mas a pessoa bendita de Cristo Jesus nos alcançou, morreu em nosso favor, ressuscitou e hoje está com Deus, Pai, à direita do Pai. Deixou o Espírito Santo para nos guiar, para nos consolar, para nos dar ânimo e força, ó Pai. Eu não conheço o dia a dia de cada um dos meus irmãos, mas o Senhor conhece. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos para a nossa vida, para a nossa história, como oportunidades de ministério, de serviço, para fazermos a diferença, aonde o Senhor já preparou desde antes da eternidade, para que fizéssemos a diferença e transformássemos aonde o Senhor nos colocar, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amados. Louvado seja o Senhor pela sua palavra nesta noite. Amém, igreja? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Por gentileza, abra sua Bíblia. (23 a 28). Leitura responsiva. Carta de apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 11, 23 a 28. Leitura responsiva.